recebestes um espírito de adoção, no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Amados irmãos e irmãs, este dia 18 de junho de 2026, meditemos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, capítulo 6, versículo do 7 ao 15. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Juntos, meus irmãos, vamos meditar a palavra do Senhor a cada dia, construindo tesouros no céu, onde habitaremos eternamente com nosso Senhor Jesus Cristo e com nossa Mãe, Maria Santíssima. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Façamos uma breve meditação sobre o mês do Sagrado Coração de Jesus. Afetos e súplicas, meu divino Redentor, já que inocentes sois, quiserdes ir adiante com vossa cruz, e me convidais a vos seguir com a minha. Ide, meu bom mestre, eu não quero separar-me de vós. Se até aqui recusei vos seguir, confesso que fiz mal. Dai-me agora a cruz que quiserdes. Eu a abraço, com ela quero vos acompanhar até a morte. Pois que vós amastes tanto os padecimentos e humilhações para o bem da minha salvação, e eu não os amarei na intenção de vos agradar? Se vós me chamais para vos seguir, certamente quero vos seguir, para ir convosco até a morte. Por vossos merecimentos vou-la peço, e espero alcançá-la. Eu vos amo, ó meu amável Jesus, de toda a minha alma, vos amo, e não quero mais vos abandonar. Muito tempo andei longe de vós, prendei-me agora ao vosso sagrado coração. Arrependo-me de ter assim desprezado o vosso amor. Ao presente eu o aprecio, mas que todos os bens, Pai eterno, pela cruz de vosso divino Filho, aquela que ele levou ao Calvário, dai-me o amor aos padecimentos e viva dor de meus pecados. E vós, terníssimo e afetuosíssimo coração de meu Jesus, tende compaixão de mim. Detesto profundamente os desgostos que vos causei e tomo a resolução de não amar daqui em diante senão a vós. Ó coração sacratíssimo de meu Senhor, ó meu soberano bem, fazei que eu morra completamente a mim mesmo e viva somente para vós. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de mim. Imaculado coração de Maria, rogai por mim. Meus irmãos e minhas irmãs, agora vamos ao Santo Evangelho. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que vós cometerdes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs,
Uma breve meditação desta palavra de hoje, palavra de vida e de salvação. Mateus capítulo 6, do 7 ao 15. Neste evangelho, Jesus nos ensina algo precioso, não apenas como rezar, mas como devemos nos relacionar com Deus Pai, com a Trindade. Ao apresentar a oração do Pai Nosso, nosso Senhor revela o coração da verdadeira oração cristã e a intimidade que nós precisamos ter nesse relacionamento com Deus. Jesus começa fazendo um alerta sério para todos nós. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. O Senhor Jesus, ele não condena as orações longas, nem a repetição de fórmulas piedosas. O que ele reprova é a oração feita mecanicamente, como se pudéssemos convencer Deus pela quantidade das nossas palavras e pela forma como nós as pronunciamos. Deus, meus irmãos, ele não precisa ser informado sobre nossas necessidades. Ele já as conhece. Mas a oração, ela existe para transformar o nosso coração e nos colocar em comunhão com Deus. Muitas pessoas rezam como se nós precisássemos mudar a vontade de Deus para que realize na nossa vida aquilo que pedimos, aquilo que nós queremos. Meus irmãos, é nós que estamos sendo construídos, é nós que estamos sendo resgatados e libertos da escravidão do pecado, crescendo gradualmente na vida espiritual e na caridade, para um dia nós irmos morar com Ele no céu. Em seguida, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. O nosso batismo, por Ele, somos feitos filhos adotivos de Deus. Não nos aproximemos de um Deus distante ou indiferente, mas de um Pai amoroso que cuida de cada um dos seus filhos, em particular. Cada vez que rezamos o Pai Nosso, renovamos esta identidade de filhos amados. Um filho que é sempre acolhido, que é sempre perdoado. Um pai que está sempre disposto a amar e a perdoar. A primeira parte da oração, ela é toda voltada para Deus. Observemos isso toda vez que formos recitar esta oração. Primeiramente, santificado seja o teu nome. Nós somos chamados a glorificar Deus com toda a nossa vida. O nome de Deus é santificado quando os cristãos vivem coerentemente o Santo Evangelho. Venha a nós o teu reino. É o reino de Deus, meus irmãos, que nós chamamos que venha até nós. Pedimos que Cristo reine em nossos corações, em nossas famílias, em toda a sociedade. O reino de Deus cresce onde há amor, justiça, verdade e misericórdia. A gente fica observando hoje na sociedade quanta maldade, quantas pessoas com atitudes tristes, que ofendem o próximo, que ofendem os irmãos de inúmeras formas diferentes. Mas, meus irmãos, observem, a partir do momento que aumentou o número de pessoas orando, o número de pessoas clamando a Deus, sobretudo na madrugada, com essas orações fortes como o Santo Rosário, orações de cura e libertação, oração de proteção, a gente começa a perceber que muitas nações estão mudando de postura a partir da ação de muitos membros destas nações, pessoas voltando à Santa Igreja, pessoas se convertendo, a Igreja em muitos pontos recebendo e acolhendo muitas pessoas que querem renovar o seu batismo, ou que querem se batizar, ou que querem viver uma fé verdadeira. Oração, testemunho de vida, isso faz com que as pessoas comecem a enxergar a presença de Deus naquelas pessoas que amam verdadeiramente e que cuidam bem do sagrado. Depois vem, seja feita a vossa vontade. Aqui encontramos um dos maiores desafios da vida espiritual. Muitas vezes queremos que Deus realize nossos planos,
Mas a verdadeira santidade consiste em acolher os planos de Deus. A vontade divina nunca é um peso, mas um caminho de salvação. Depois, Jesus nos ensina a apresentar as nossas necessidades. Primeiramente, a gente observa, é Deus em primeiro lugar. A prioridade sempre em nossa vida é Deus. Depois, para que a gente esteja mais apto a segui-lo, a servi-lo, a gente também faz os nossos pedidos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedimos o alimento material, sim, que é necessário. Porém, o mais importante aqui é pedir o pão da palavra e da Eucaristia, que sustenta a nossa caminhada rumo ao céu. Depois Jesus ensina: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Aqui está um dos pontos centrais do Evangelho. Ninguém pode experimentar completamente a misericórdia de Deus se mantém um coração fechado ao perdão. O cristão, ele não perdoa porque o outro merece, mas porque ele próprio foi perdoado por Deus. Na medida em que recebestes, na mesma proporção deveis dar, diz o Senhor. Por isso Jesus conclui com uma advertência seríssima: se não perdoardes aos homens, o vosso Pai não vos perdoará as vossas faltas. O perdão é uma exigência, meus irmãos. Está no Evangelho. Não significa aprovar o mal ou esquecer as feridas, mas renunciar ao ódio e entregar a justiça nas mãos de Deus. Porque todas as vezes que revidamos o mal com o mal, a gente perde a graça. E perder a graça é a pior coisa que pode acontecer com a nossa alma. Por fim, rezemos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Reconhecemos nossa fragilidade e pedimos a força da graça para permanecermos fiéis. Precisamos acreditar que somos pobres de espírito, porque a riqueza só em Deus. E nós precisamos sempre, sempre da presença de Deus. Precisamos sempre estar em oração. Precisamos sempre buscar a força em nosso Senhor. Meus irmãos, a vida cristã ela é um combate espiritual constante e somente unidos a Deus podemos vencer o pecado e as armadilhas do maligno. O Pai Nosso não é apenas uma oração para ser recitada, é um programa de vida. Se você observar cada citação da oração do Pai Nosso, é aquilo que nós precisamos viver todos os dias na nossa vida, sendo gratos a Deus, olhando para a bondade de Deus, recebendo a misericórdia, pedindo perdão, sendo perdoado e assim sendo perseverantes na graça. É viver o Pai Nosso. Que hoje, ao rezarmos esta oração tão conhecida, façamos-la com renovado amor e profunda fé, consciente de que cada palavra foi colocada em nossos lábios pelo próprio Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, nós vamos buscando viver verdadeiramente a palavra do Senhor, nos preparando para viver a Eucaristia na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Viver a Eucaristia na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima, São Daniel Comboni, rogai por nós. São Pedro e São Paulo,